Libertos na mente por Cristo, com Flávio Thor. A paz do Senhor, meu amado, minha amada, seja bem-vindo a esse canal. Se você tem dúvida sobre algum versículo da Bíblia, manda uma mensagem nos comentários desse vídeo que eu irei me esforçar para responder. Hoje irei falar sobre a santificação e o tema é Santificados por Cristo. Para eu dar início, quero dar umas considerações. Primeiro, o Filho de Deus, quando esteve neste mundo, ele cumpre a sua obra redentora, que foi de tirar o pecado do mundo. E essa promessa de um Salvador que iria tirar o pecado do mundo já estava no plano de Deus. Meses antes de Jesus nascer, o anjo do Senhor aparece a José, o pai de Jesus, em sonho. E o anjo fala a José que o filho que Maria estava era do Espírito Santo. E o anjo fala o porquê o Cristo estava vindo ao mundo, que está em Mateus, no capítulo 1 e o versículo 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa obra foi realizada lá na cruz, quando Jesus morreu e voltou à vida. Ele vence a morte e nos deu vida. Mas o sacrifício de Jesus de ter morrido para retirar o pecado do mundo não só nos fez justos. Esse sacrifício teve vários efeitos e um deles foi de nos santificar. Jesus nos tornou santos para Deus. 1 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Jesus nos lavou dos pecados. Quero dar uma grande observação. O batismo nas águas não purifica ninguém. O batismo nas águas não lava nossos pecados. Nós fomos lavados e regenerados em Jesus. Todos que nasceram do ano 33 depois de Cristo até o exato momento nascem na graça e não na lei. Nós estamos justificados e estamos santificados por causa da morte e ressurreição de Jesus. Hebreus, capítulo 10 e o versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Foi isso que Jesus fez de imediato, nos santificou. Mas vamos entender como esse processo funciona na prática. Primeiro, temos que entender o que é santificação. No dicionário da Bíblia de Almeida, santificação é ato, estado e processo de se tornar santo. O ato da santificação sempre esteve no plano da salvação. Da mesma forma que Deus sempre teve o plano de tirar o pecado do mundo, antes mesmo do mundo ser fundado, Deus já tinha o plano de sermos santos. E é o que diz Efésios, capítulo 1 e o versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Quando o cristão fala que é santo, não está dizendo que não vai errar ou que não vai pecar. Lembrando que pecar é uma ação a qual cometemos. Ter pecado é algo que está dentro. O verdadeiro cristão, dentro dele está o Espírito Santo e não habita no seu espírito o pecado. Quando a Bíblia mostra que Deus nos santificou, quer dizer que fomos separados
do mundo para servir a Deus, para sermos irrepreensíveis, para sermos santos. E esse ato da santificação foi concretizado no sacrifício de Jesus. A santificação como um estado. Deus nos torna santo através do seu sacrifício. Deus já tinha o plano e agora ele é concluído na cruz. Todos os cristãos que creem em Jesus e seguem seus mandamentos estão santificados. E esse é o estado que todo cristão se encontra. Nós nascemos na graça. Há um grande contraste entre a lei e a graça. Mas a santificação também é um processo. Ou, falando de uma forma mais simples, ela é progressiva. Isso quer dizer que a vida de um cristão tem um processo de evolução espiritual, social e moral. A santificação é uma pessoa ser justa. O que a pessoa fazia de errado não faz mais. Vamos ver em Efésios, no capítulo 4 e o versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Você observou que a santificação é mortificar a velha natureza e fazer viver a natureza de Jesus em nós? É aquilo que você ou eu fazia de errado, não praticar mais. Ser santo é ter o fruto do Espírito Santo, que está em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 22 ao 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Na primeira carta de João, no capítulo 4 e versículo 20, ele fala que se alguém fala que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, que vê, como pode amar a Deus que não vê? João chama essas pessoas de mentirosas. Por isso, quem está na graça fala que não tem pecado e estamos justificados. E quando falamos que estamos santificados, muitas pessoas falam assim: então posso fazer o que eu quiser, já que não tenho pecado? Essas pessoas, meus amados, que pensam dessa forma, não entenderam o Evangelho de Cristo. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Deus nos libertou do pecado da morte e da barreira que tinha entre o homem e Deus. Mas da inclinação do pecado, isso Deus não nos libertou. O fruto do pecado ainda existe, que não é para nós se alimentar. E outra coisa, muito importante, não é porque que agora decidi ser uma pessoa justa, que as coisas que eu fiz de mal no passado não vai ter um resultado negativo no presente ou até no futuro. Vai ter sim. Mas é aí que temos que reconhecer nossos erros para aceitar as consequências que virá do arrependimento. Se eu roubei, vou devolver o dinheiro. Se eu matei, vou confessar meu erro. Essa é uma decisão difícil. Mas quem está em Cristo é uma nova criatura. Tem que haver um arrependimento e um perdão para com o próximo. Temos que ser justos. Um cristão verdadeiro, ele mostra os frutos da justiça. Muitos confundem liberdade com libertinagem. Jesus nos libertou para sermos santos em tudo na nossa vida. Por isso, meu amado,
Quem é um escolhido de Deus não vai praticar pecado, só porque Jesus morreu para nos redimir. Agora vem uma dúvida de muitos. Para alguém ser justo, ele precisa estar em uma igreja? Talvez alguém diga que sim, mas não é bem por aí. E isso é algo muito debatido e que muitos têm dúvida. Se um cristão resolver em não mais frequentar uma denominação, resolver ser um cristão em sua casa, ele deixou de ser salvo? De forma nenhuma. Existem coisas que temos que ter em consideração. Vou dar um exemplo. Teve um irmão que falou para mim que se passar 2 semanas sem ir para a igreja, já fica fraco e quer se afastar de Cristo. E é aí que está a questão. Antes de tudo, não estou dizendo que um cristão não é para frequentar uma igreja, porque eu faço parte de uma, mas essas pessoas que falam que se ficar 1 mês sem ir para a igreja, elas ficam fracas, e o pensamento é de fazer coisas ao contrário à lei de Deus, essas pessoas ainda não foram libertas. Essas pessoas vivem pela emoção e não pela razão de ser um cristão. A nossa adoração a Deus começa no nosso lar. E existe uma pesquisa que o número de pessoas que não mais frequentam igrejas são de milhões. E eles são chamados de desigrejados. Esse é o nome que eles são chamados. Mas sabendo que ninguém pode se desigrejar, porque nós é que somos igrejas de Cristo e não 4 paredes. Por isso que se um cristão decide em não frequentar uma instituição religiosa, se ele tem base para isso, sim, ele consegue ser justo sem estar em um local chamado igreja. Ele tem todos os benefícios de uma pessoa que frequenta uma denominação. Ele também está santificado. Muitos, meus amados, não conseguem ficar 2 semanas sem ir para a igreja. Para essas pessoas, eles não podem nunca sair da igreja, senão eles voltam a fazer tudo o que fazia antes de errado ou até pior. Esses só são cristãos se estiver em uma instituição religiosa. Se eles saírem da igreja, o espírito deles vai estar com tanta sede do mundo que ele vai fazer coisas até que não fazia antes. Esses não podem nunca sair da igreja. Esses sim estão errados. Mas um desengrejado que é fiel a Deus, mesmo sem estar em um lugar chamado igreja, se ele está se santificando, vamos um dia nos encontrar no céu de glória. Por isso, meus amados, não devemos julgar ninguém. Temos que olhar para nós mesmos e deixar de apontar o erro dos outros. Vamos nos santificar, vamos nos consagrar a Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero deixar para todos a paz no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e fiquem com Deus. Amém.